Salve! Eu sou a Clara Verbuck, estou mais uma vez aqui no canal da Fórum, porque essa semana eu li uma pesquisa da USP falando que os homens são mais propensos a contrair o novo coronavírus, que já não é mais novo, não é mesmo? Não por questões biológicas, mas por questões comportamentais. E aí a gente para e pensa no presidente falando, é só uma gripezinha. E aí me ocorreu que tudo isso, na verdade, tem muito a ver com a famigerada masculinidade tóxica, né? Que é aquela masculinidade construída. A masculinidade é uma construção, né? Ninguém nasce fazendo muque e reproduzindo algumas coisas que ensinam que os homens devem fazer. Essa masculinidade violenta, essa masculinidade patriarcal, né? Então, essa questão do coronavírus me despertou para essa questão da masculinidade tóxica, o que é uma coisa bastante óbvia, na verdade, se a gente for pensar, né? Uma gripezinha não vai me derrubar. Outro dia o meu vizinho estava aqui fazendo um churrasco na rua, dizendo, se nós não morreu até agora, não é um vírus que vai nos derrubar. Então, no caso dele, eu acho que tem uma questão social também, que o brasileiro se fode tanto, que não acredita que um vírus vá derrubá-lo. Nessa questão da masculinidade dos apoiadores de Bolsonaro, que é essa masculinidade violenta, que bate nas pessoas, que agride as pessoas, tanto verbalmente, né, quanto fisicamente, como a gente tem visto aí nas manifestações, que é misógina, né, mesmo com mulheres que as ex-apoiadoras desse governo, assim que elas saem da linha, elas são atacadas assim como todas as outras mulheres, né, as jornalistas, que antes eram isentonas e aí, de repente, começam a perguntar onde são as feministas, porque elas estão sendo atacadas de forma misógina, porque um misógino é um misógino, né? Só fazendo um adendo que a misoginia não é uma exclusividade da direita, a esquerda também tem que trabalhar isso, nada mais parecido com um machista de direita do que um machista de esquerda, ou nada mais parecido com um machista de esquerda do que um machista de direita, não sei a ordem, porque tanto faz. Porque a real é que a masculinidade tóxica, violenta e virulenta tá em todos os lugares, né? Só que, sobretudo, nesses apoiadores desse governo. E, nesse momento, essa tal invencibilidade do machão, o machão que diz que a gripezinha não vai pegar ele, é o que tá fazendo muitos machões caírem de gripezinha e até morrerem, né? Isso, é claro, não estamos falando de pessoas que não podem sair de casa, que estão se expondo sem ter escolha, né? Que são de serviços essenciais e tal. Mas eu não deixo de me abismar quando eu vejo essas manifestações. Esses dias eu tava fazendo uma matéria sobre Rafael Ilha. Rafael Ilha, eu ia fazer a piada da pilha, mas não tem graça essa piada, porque não tem graça falar de dependentes químicos de forma pejorativa, né? Mas o Rafael Ilha virou um bolsonarista. Bolsonaristaço, e ele filmou uma manifestação que estava tendo acho que em Sorocaba, e aí as pessoas estavam lá dizendo, precisamos trabalhar, temos que sustentar nossas famílias, temos que sustentar nossas famílias. Gente, para isso que serve o auxílio emergencial do governo. É para que as pessoas fiquem em casa e possam sustentar suas famílias, né? Mas também é um problema aí cognitivo que as pessoas têm, porque não é possível, a gente explica e não entendem, né? O velho da van também levou... Eu nunca sei também, os funcionários do velho da van, pra mim, coitados, eu nunca vejo ninguém com vontade própria dessas manifestações que tem deles ali, eu sempre vejo alguém triste ali, que dele deve estar ameaçando, ou ameaçando a família, ou ameaçando de demitir, né? Porque ele é extremamente abusivo, isso aí já se sabe. Ele coagiu os funcionários a fazer vídeos e apoio ao Bolsonaro, enfim. Esse aí é um outro exemplo de masculinidade tóxica patriarcal velho, rico, né? Que manda em todo mundo. Ele é o próprio senhor de engenho. Ele é o próprio, né? Com aquelas fantasias ridículas, aquela coisa toda ridícula, falando em nome dessa masculinidade tóxica. Bolsonaro, ele é a cara dessa masculinidade, né? Ele é... Na verdade, eu acredito, eu escrevi um texto um pouco antes das eleições, que eu vou deixar o link aí, ou eu vou republicar porque não tá na fórum, que eu falo que esse bolsonarismo, essa coisa, tem a ver com o Trump também, né? É uma resposta, na verdade, ao avanço de direitos civis e de questões sociais, né?
tanto das mulheres quanto das pessoas negras, e que estão avancinho, né? Porque a gente vai ver o governo hoje, ou vai fazer aí uma estatística de quantas mulheres, quantas pessoas negras, ou menos ainda quantas mulheres negras tem na política eleitas, e é triste, né? Mas isso foi uma resposta aos anos de avanço que teve. Não estou dizendo que nada foi perfeito, é claro, a gente tem sempre que fazer esse adendo agora, senão vai aparecer o GIF e o PT e o Lula, que eu não aguento mais, né? É uma coisa, é um avanço, eles se sentem muito ameaçados por ver que eles estão perdendo a hegemonia, né? E perdendo esse poder que sempre foi deles, e eles têm na cabeça que lhes é de direito. Lhes é de direita, de direito. Então, essa masculinidade tóxica e, coincidentemente, não é coincidentemente, mas curiosamente frágil, ela se dói com muito pouco, né? Eu vou deixar um videozinho aí, tem 1 minuto, mas é muito legal. Para mim, fala muito sobre essa questão de privilégios, rever privilégios e não querer abrir mão deles, né? Com um mínimo avanço, essa masculinidade se dói, se treme, e que é o quê? Conservadorismo, que o conservadorismo que nada mais é do que o que quer conservar as coisas como estão, ou seja, o homem branco lá, a mulher servindo, as pessoas negras, indígenas e outras em posição servil, né, em posições subalternas, e o homem branco lá no topo. Então, eu lamento dizer, está chegando ao fim. Não parece agora. Todos os dias. Hoje foi uma dificuldade eu levantar da cama. Eu tava assim, ó, pensando, me diz um bom motivo para eu levantar dessa cama, além de ter que trabalhar. Isso é o motivo já o suficiente. Mas é muito difícil, tem sido muito difícil para muita gente. A saúde mental tá indo pros caralhos. A gente não sabe quando a gente vai sair dessa pandemia. E se fosse só a pandemia, a gente tivesse... imagina que louco ter o presidente. Nossa, imagina ter um governo, um ministro da saúde. Seria incrível, mas a gente não tem. Então a gente tá à deriva, a gente se sente à deriva, se sente... né? Eu cada vez que saio na rua e saio pouquíssimo, é um desespero, porque eu vejo gente sem máscara. Outro dia entrei na farmácia, tinha um cara lá querendo apertar a mão das pessoas na farmácia e dizendo, esse vírus chinês... E é muito doido, né? Porque assim, ao mesmo tempo que o vírus não existe, ele é combatido com cloroquina. Não vou esperar a lógica dessas pessoas, né? Mas o que eu espero é que essa masculinidade, isso que está acontecendo agora, seja um último sopro desse desespero, porque eles são poucos, não são muitos. Parece que são muitos, porque a gente não para de falar deles. Eles estão por todos os lados, eles estão ali, mas não, eles não são a maioria. Não são. A gente vê as manifestações na frente do Planalto, são poucas pessoas. As manifestações que tem a favor do governo contra o isolamento são poucos. Eles são poucos. Eles só estão chamando muita atenção e fazendo muito barulho, como todo desesperado. Então, vamos se organizar para que realmente eles sumam com suas ideiazinhas de merda e a gente consiga ter um país, um mundo decente de novo, né, com as pessoas tendo seus direitos respeitados. E vamos rever, eu vou deixar também uma dica de documentário, já que você tá aí na sua casa, né, Dilma, que chama The Mask You Live In, a máscara sob a qual vivemos, que fala muito sobre a masculinidade tóxica, como o homem é criado, e ele é alijado de seus sentimentos desde pequeno. Vira homem, né? Essa coisa, homem não chora. Então, assim, qualquer coisa que se relacione a sentimentos é tido como fraqueza, e não é, né? A gente vê aí, o Bolsonaro, inclusive, é uma das pessoas mais sem contato com sentimentos que eu já vi na minha vida. Não tô aqui pra ficar patologizando as pessoas, mas ele me parece muito um sociopata, porque nada importa pra ele senão aquela família de merda. Então, gente, ó, aguardando esse governo cair. Às vezes parece que não vai acontecer, né? É um desespero, assim. Eu tenho tido, parece que nada vai dar em nada. Mas vai dar. Não é possível. Vai ter que dar fé e abaixar a masculinidade tóxica.